Boa noite. Eu vou compartilhar, né? Eu estou sem a Bíblia aqui no momento. Vai ser um pouco de cabeça. Bom, hoje a gente foi à praia e tal, ficamos lá e de repente, no meio da praia, Deus começou a falar no meu coração, assim, sobre um texto que eu tinha que compreender. Tá bom. Esse texto era mais ou menos Jesus, ele ressuscita e aí fala que os discípulos queria ter um encontro com os discípulos na Galileia, né? E aí eles vão para Galileia. Então a primeira coisa é isso. A primeira coisa que Deus me mostrou ali, né, foi que nesse contexto, né, Jesus estava ressuscitado. Eles já tinham visto Jesus, já tinham entrado no local onde eles ficavam, no cenáculo lá, uma, duas vezes, tal. Mas eles estavam com medo dos judeus. Medo de morrer, medo de acontecer isso, medo de acontecer aquilo. E Jesus pega eles e fala assim: não, vou encontrar com vocês lá na Galileia. Então a primeira coisa que Jesus faz é pega eles e tira eles da cidade grande, Jerusalém, e manda eles para um retiro, um local apartado, né? Um local que é mais do conhecimento deles, um local que ninguém esperaria que eles fossem, né? Um local que eles pudessem entrar em oração, rezar, entender tudo aquilo que está acontecendo, porque Deus precisava ainda formar o início da igreja ali. Então, eles vão para Galileia. Tá bom, então Deus tem uma metodologia, né? Deus muitas vezes sai das cidades maiores e vai para locais assim, retirados com os seus. Assim ele fez. Eles chegam lá e eles não sabem o que fazer. Eles ficam conversando, tentando entender aquele troço todo. Pedro no meio deles, liderando, que era Pedro, né? Já tinha dito que ele era a pedra, aquele que devia dirigir a igreja. E achei esse texto tão brilhante que Deus foi me mostrando, que o que acontece? E o que Pedro faz? Pedro vai falar para os apóstolos que está com vontade de pescar. E o que os apóstolos fazem? Sob a liderança dele, vamos pescar. Se Pedro está falando que ele tem que pescar, lá vamos nós pescar, né? Primeira coisa que é interessante, né, que é a liderança dele. Segunda coisa é que as pessoas foram, né? E achei interessante que eles pegam pescar e aí tem toda uma simbologia ali, né? Era vontade de Deus que eles fossem pescar? Né? Ou será que Deus permitiu que eles pescassem, que eles fossem pescar? Por quê que eu estou falando isso? Porque tem coisa que Deus permite e tem coisa que é a vontade de Deus, né? Então ali Deus permitiu para que depois se fizesse a vontade de Deus. Isso aí, vou tentar deixar isso claro depois. Como assim? Né? Então, rapidamente resumindo, Pedro, ele entra na barca, junto todos os apóstolos. Então nós temos a imagem da igreja, não é? Deus já mostrou essa imagem para tantos, né? Vai lá Dom Bosco, né? Pedro no timão, como, né?
E os apóstolos lá, todos remando, fazendo a sua força. E o que eles foram fazer? Pescar. E não é por acaso que eles vão pescar, porque Deus tinha chamado eles para serem pescadores de homens. Então eles foram pescar. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa interessante desse texto é que, além de estar o Pedro no timão, na barca, a igreja ali dentro com ele e tal, a igreja nascente, mas também a igreja de hoje, é igualzinho. Tudo se repete. E o que acontece? Ele está fazendo a vontade de Deus ou ele está fazendo uma vontade dele? Ele disse, foi porque teve uma vontade de ir pescar. Né? Por que quer dizer isso? Ele foi fazer aquilo que ele gosta, aquilo que se sente tranquilo, aquilo que ele conhece, na sua zona de conforto, usando a sua cabeça, né? Isso era a vontade de Deus? Vai ficar claro, calma. E aí, né? Onde é que está a barca? Estava no mar, né? O que significa isso? O mar quer dizer a situação da vida, né? Está no meio do mundo. Tem altos e baixos, melhora, venta, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, a barca está no mar. Faz sentido, né? E o mar, nesse caso, é o mundo, né? Qual é o tempo que está? Quando é o tempo assim, né? Foi de noite. Eles foram pescar à noite, né? Então quer dizer o quê? É um momento de escuridão. Nós estávamos com medo? Não. Estavam enfrentando aquilo tudo, todos juntos, enfrentando aquele mar para pescar. Mas era de noite, ou seja, representa de novo a igreja. Enquanto Jesus não vem, nós estamos na noite, período da noite. No mundo tereis trevas. Lembra disso? Tem toda uma simbologia, o texto inteiro é simbologia. E eles lutaram a noite toda e não pescaram nada. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade humana. Estavam indo pela cabeça, pelos costumes. E quando a gente trabalha só pela nossa cabeça e pelos nossos costumes ou pela nossa rotina, o trabalho dá em nada. Deu para entender? Aí depois, é interessantíssimo, né? E aí, de repente, o dia vai amanhecendo e eles não conseguem nada, eles estão voltando para a margem, para a terra segura. E quem está lá? Jesus. A barca devia estar uns 100 metros da margem, mais ou menos. E o que acontece? Eles veem que tem uma pessoa na praia, até aí, né? Nada demais. E de repente, o discípulo que mais amava, ou seja, João, olha para a margem e fala: é Jesus. Outra simbologia, né? Foi Pedro que reconheceu Jesus? Não. Foi quem? Foi João. Por quê? Porque era aquele que voava mais alto. Aqueles que voam mais alto, chegam mais perto de Deus, são aqueles que reconhecem mais forte Deus. Aqueles que reconhecem o andar de Deus, a providência de Deus, aonde Deus está, o que Deus quer. Mas você está falando que Pedro não sabia? Não, Pedro não sabia. Quem sabe são aquelas pessoas na igreja, assim, já antigamente, quem tinha mais esse dever na igreja eram os freis, os monges. Por quê? Que tem aquelas pessoas que têm a vida mais voltada para Deus, para a contemplação e para a compreensão da vontade de Deus. Né?
Você vai ver que se você estudar na igreja, são essas pessoas que vão aprendendo a desvendar os segredos de Deus, né? É através deles que muitas das vezes foi feito todo o ensinamento cristão, né? São Tomás de Aquino, por exemplo, era né, monge de contemplação, né? Vem vários outros, se você pegar, é sempre assim. E depois, dentro da igreja normatizada, daquele conhecimento, vem o poder da igreja, através do Papa, e normatiza aquilo e fala, não, olha, compreendemos mais isso aqui e vamos seguir a Deus fazendo isto e aquilo. Entendeu? E o que acontece na barca? Quando João fala, é Jesus, aí Pedro olha de lado, é Jesus. E aí sai para normatizar. O que é sair para normatizar? Ele se veste, né? Entendeu? O se veste para normatizar, para ele é Pedro, o chefe da igreja, para fazer aquilo, para ir ao encontro de Jesus. Aí, quando eles estão indo para a margem, Jesus pergunta, tens algo de comer? Ou seja, só pode ser peixe, né? E aí eles falam, tentamos pescar a noite inteira, não deu em nada. Então, Jesus sabe que não deu em nada, mas ele vai perguntar, né, para ver se eles são sinceros. E eles são sinceros. Não, trabalhamos por nossa vontade e não deu em nada. Usamos todos os nossos conhecimentos e não deu em nada. Jesus olha para eles e fala assim, parem e joguem a rede pelo lado direito da barca. E aí jogam a rede, obedecendo a Jesus. Ninguém fala nada, né? Só obedecendo. E jogam a rede, e quando vão puxar a rede, ela está cheia, se rompendo. E depois fizeram a contagem, deu 153 peixes. Ou seja, todos os tipos de peixe. Ponto. Para aqui. Muito legal essa parte. Por quê? Né? Jesus queria mostrar o seguinte para eles: se vocês me obedecerem, estiverem junto comigo, o trabalho de vocês dará fruto, de todas as formas, até a rede se romper, de tanto fruto. Agora, se vocês continuarem fazendo do jeito de vocês, né, vai dar errado. E tem uma coisa muito legal aí. Porque eles estavam jogando a rede para o lado esquerdo. Deus tem senso de humor, meu. E dava errado. A mente humana, levada pelo mundo, né, conhecimento do mundo, vai tender à esquerda. Mas se você seguir a Deus, Ele vai mandar você para ir para a direita. Ai, que coisa horrível você falar um negócio desse, né? Você está parecendo teologia. Pega lá, né? Jesus falou, né? Quando tiver o julgamento, à direita vai estar as ovelhas, vinde benditos do meu Pai. E à esquerda, ide para o inferno, malditos, que não estiveram comigo, falaram, mas nunca foram dos meus. Deus dá umas dicas legais às vezes, né? Fica a dica, eu não vou falar mais nada do que isso. Então, toda vez que eles obedeceram, jogando a rede para a direita, é a segunda vez que Deus manda jogar para a direita. O trabalho deles dá fruto, né? E aí eles chegam à margem e contam. E Jesus, engraçadíssimo, Jesus, quando ele chegou à margem, aí eles notam que já tinha um foguinho e Jesus já estava preparando um peixe. Então, né? Por que Jesus pergunta se ele não tem uma comida? Se ele já tinha preparado o peixe? Porque Deus já tinha preparado tudo. Ele estava só esperando as respostas dos apóstolos, dos homens, a nossa resposta.
né? E a obediência, né? A obediência deles se deu primeiro porque eles foram para Galiléia, e a segunda quando jogaram a rede conforme Jesus falou que eles tinham que jogar. E aí eles entenderam que eles tinham que fazer as coisas segundo a ordem de Jesus. Quando Jesus desse a ordem, como ele faria, jogando a rede para o lado certo, né? E o trabalho deles daria fruto de todas as formas e em abundância. É igualzinho na igreja de hoje, gente. A igreja de hoje é igualzinha, né? E a gente também, né? Se a gente acha que está no máximo da nossa capacidade, não vai dar. Mas na hora que a gente abaixar a cabeça, na humildade, chegar perto de Jesus, chegar perto da margem, do porto seguro, e falar assim, mestre, o que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Dai a ordem. Eu estou falando isso tudo porque Deus muitas vezes fala assim para mim, fica quieto, não fala nada, espera a ordem e o momento que eu vou te falar, faça isso. Não faça isso. Esperar é difícil, a gente tem ânsia, a gente faz, muitas vezes vai igualzinho, né? Já sai fazendo tudo, já vai colocando as nossas ideias, mas está tudo errado. Espera a ordem de Deus. Espera que quando ele chegar perto, na hora que ele falar é agora, faça isso. E aí a coisa vai funcionar. Se você antecipar, vai dar errado. Se você esperar demais, também vai dar errado. Então, a igreja tem que funcionar dessa forma. Nós temos que funcionar desta forma. Nós somos parte da igreja. Então, não basta ter o timão na mão que vai dar certo. Não. Eu sou ungido. Aí eu gosto mais de São João Batista. Eu não sou ungido, não sou o Cristo, não sou profeta, não sou nada. Eu só sou aquela voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o Rei está chegando. É igualzinho, né? Então, isso tudo era para... Isso eu estou mostrando tudo para vocês, porque foi assim que Deus me mostrou como a gente deve obedecer a Deus e fazer exatamente o que Ele falou, jogando a rede para a direita e depois chegar, e o peixe já estava preparado, o almoço já estava preparado, né? Jesus comeu o peixe e Deus serviu a todos aquele peixe que estava preparando e alimentou a todos com aquele peixe. Não foi com o que eles trouxeram, não, foi com o que ele já tinha preparado. Ou seja, a divina providência já tinha sido tudo preparado. E eles estavam lá que nem malucos, fazendo as suas vontades, fazendo do jeito que eles achavam correto, usando toda a experiência que eles tinham. E Deus está falando assim, dessa forma não vai funcionar não. Comigo, você tem que andar conforme as minhas regras, conforme eu for falando, conforme eu for te visitando, né? Usando o João, né, para ir mostrando o caminho, usando Pedro para normatizar e os outros todos para fazerem força e ajudar, né? Deu para ver o texto? Então eu acho muito legal quando Deus para me explicar esses textos assim. Lógico, tem muito mais detalhe que eu não falei, mas eu queria passar pelo menos essa experiência aí que eu tive hoje, que Deus resolveu me explicar esse texto, como a gente tem que obedecer e como a gente pode perceber o fruto que vem quando a gente faz isso, né? Tá bom, paz e bem.